aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor, que alegria tá mais um episódio com vocês. Olha só, chegamos em julho, ai que tudo, né? Infelizmente, a gente ficou sem postar em maio, né? Pra quem acompanhou, viu, a gente explicou que o nosso SSD externo que guardava, pra quem não sabe o que é um SSD externo, vou falar mais fácil. Nosso HD externo que armazena os nossos episódios, queimou, vamos dizer assim. Perdemos o maio inteiro, então a gente preferiu não postar e tudo mais. Voltamos agora em junho e já chegamos em julho. E olha só que delícia. E ó, no episódio de hoje, a gente vai ter um papo que vai entrar assim de cabeça no universo da dança, da cultura urbana e do street dance. Bom, eu adoro trazer cultura pra vocês. Da dança, então, vocês sabem que eu amo. E aí hoje vai ser um episódio maravilhoso. E assim, chegamos em julho... E aí a gente chegou no polêmico mês do festival de Joinville. Olha que beleza, que momento que a gente tá pra falar sobre isso. Tá? Então, ó, eu já mostro o nosso convidado pra vocês. Vocês já sabem que a gente tem a Machi como a nossa patrocinadora. O restaurante de comida coreana que chegou em Santos já tem um tempinho. E olha, você precisa experimentar essas delícias coreanas. A caixinha tá aqui atrás de mim, tá aparecendo pra todo mundo? Tá aqui atrás de mim. Enfim, tá aqui pra... Vocês estão vendo a caixinha aí da nossa patrocinadora e sim, o seu frango vai chegar nessa caixinha. Então, olha, quer fazer o seu pedido? QR Code tá aparecendo aí na tela. Ou entra no machisoeu.com.br e vai lá fazer o seu pedido. Para quem tá assistindo a gente, tem cupom de desconto TAORICAST10 nos pedidos acima de R$57, tá? Vale acompanhar também a Machi no Instagram, porque eles fazem umas promoções lá que fica melhor que usar o cupom. Então acompanha também a Machi no Insta. Dá para pedir na Kita e no iFood. Vale lembrar que o nosso cupom não funciona lá, tá? É só no site da Machi. Então, machisoeu.com.br ou vai lá no QR Code, acessa aí, viu? Bora pro nosso convidado. O nosso convidado de hoje é professor, coreógrafo, dançarino. Alguém que transformou a dança em estilo de vida depois de viver momentos difíceis, enfrentar desafios pessoais e descobrir na arte uma forma de esperança, expressão e transformação. Ele já participou de competições importantes, trabalhou em projetos gigantes como o comercial da Petrobras e Flash Mob em Interlagos, além de formar novos talentos através da dança e da cultura do hip hop. Hoje vamos falar sobre os bastidores do street dance, competição, criação de coreografia, pressão psicológica, evolução da cultura urbana, redes sociais, mercado da dança e muito mais. Então, ó, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações, já vai pensando aí pra deixar um comentário pra ele, porque hoje é dia de Tauricast com ele, com o Flávio. E aí, Flávio, tudo bom? Tudo bem, olá, Vitor, tudo bom, gente? Prazer ter você aqui, tá nervoso? Tô um pouquinho, tô ansioso. Cara, fica tranquilo, não precisa ficar nervoso, Opa. Vai ser sensacional o nosso episódio. Bora lá. Bom, mais um episódio de dança que a gente adora trazer vocês aqui pra falar sobre isso, fomentar essa cultura cada vez mais na Baixada Santista. E bom, a gente não tinha falado ainda do street dance, cultura urbana, dança de rua e tudo mais, então hoje é o momento. Mas Flávio, antes da gente começar, eu preciso entender qual foi o teu, assim, primeiro momento, ou em que momento foi que tu olhou e falou, opa, pera aí, eu quero dançar também, eu quero fazer isso. Conta pra mim, como é que foi esse começo? Cara, foi bem engraçado, foi bem do nada, começou lá em 2017, eu não dançava, eu era aquele típico nerdzinho assim, gosta de ver anime, que não sei o quê, e uma amiga chegou em mim e falou, pô, tu que às vezes tu fica meio pra baixo, pô, tem uma aula de dança aqui na escola que a gente faz, a gente estudava no SESI ali na Nossa Senhora de Fátima, então vem fazer uma aula que não sei o quê, eu falei, pô, tá bom, vou fazer uma aula, cara, gostei. Pra mim foi um pouquinho mais fácil, né? Era de fit dance, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E foi fácil, aí depois 2018 fui aprofundando um pouquinho mais no fit dance. E depois, em 2019, entrei nas danças urbanas e aí foi de cabeça, assim. Demorou um pouquinho, mas... Mas assim, antes de 2017, tu falou que tu já era meio nerdzinho ali, mas nunca passou na cabeça e falou, dança. Nada. Tipo assim, pensar em dança então devia ser até ser um... Jamais, foi assim, né? porque eu era muito tímido, eu morria de vergonha, você falava comigo, eu ficava, sim. Eu não conseguia responder direito,
videogame e não sei o que, era tudo isso, era muito engraçado, porque foi Nossa, e logo, do nada. E logo assim, claro, passou pelo Fit Dance e outros momentos e tal, e tu falou que em 2019 chega o Street Dance, nossa, e logo o Street Dance que tu tem que ter toda uma marra, uma presença, né, cara? Foi, um amigo tipo, meu, uma ele transição chegou... total, assim, né, de meu, vida. Meu amigo, ele fazia parte do projeto da Zona Noroeste, aí ele tinha entrado num grupo de competição e tava abrindo seletiva, aí ele chegou pra gente e falou, pô, vamos lá fazer, pô, é da hora, que não sei o que, a gente viaja bastante, é legal, conhece pessoa nova. Eu falei, cara, será? Ah, vou ver como é que é. Aí fui, passei, cara, foi outra coisa completamente diferente, foi bizarro. Cara, que loucura, que loucura. Mas, bom, uma coisa que a gente conversou antes pra montagem do nosso roteiro é Michael Jackson e Bruno Mars. Foi. Pera aí, eu quero entender isso. Como Cara, o que eles influenciaram assim na sua vida, na dança, ou seja no que for? Eu gostava da música, ponto. Da pegada dos dois, assim. Gostava da pegada dos dois, um pouquinho de influência dos meus avós, né? E Michael Jackson, uma tia minha que faleceu, ela gostava muito, tipo, o artista favorito dela de todos os tempos, ela tinha todos os DVDs, a gente também tinha os DVDs, eu pegava, ficava assistindo, e o Bruno Mars foi quando eu tive primeiro contato, assim, com a internet. Aí foi aquela música que ele fez com os macacos, The Lazy Song. Puta, clássico. Eu acho que é o primeiro clipe que todo mundo assistiu, quando a internet era boa, né? Sim, eu era criancinha e tal, aí foi quando, depois que ele começou a sair daquela pegada mais melódica, foi mais pro funk e tal, eu falei, caramba, ele sabe dançar, nossa, que legal. E, tipo, foi gostando mais dele. Foi, tipo, contato com dança mesmo, foi os primeiros. E, bom, já que a gente tá falando, dos dois... Bom, Michael, já foi assistir o filme? Não, ainda não. Preciso ver. Calma, que a gente tá gravando nosso episódio antes de julho, então pode ser que tu já tenha ido. Exatamente, verdade. Ou já tenha até saído em algum lugar e já deve ter visto, né? Exatamente. Mas pretendo ver. Sim. Vamos entrar aqui numa perguntinha polêmica que eu acho legal a gente trazer. Muita gente diz, ou muita gente não, eu trouxe uma fonte de vozes da minha cabeça, mas já ouvi falar, então, já ouvi falar assim, que muita gente acha que o Bruno copia o Michael. Você acha que é isso ou são coisas totalmente diferentes uma da outra? Eu acho muito, muito pelo contrário, ele se inspira nele, até porque antes de tudo isso, quando ele era criança, eu tinha visto que ele fazia cover dele. Ele fazia apresentações com cover do Michael Jackson e acho que foi, tipo, natural, né? Pra ele, tipo, ir e... Cara, combina muito com ele também. Combina também. Não, eu acho que não tem nada a ver também. A galera até brinca, né? Que ele é filho do Michael. Porque, brinca que ele é filho e tal. Tem aquela teoriazinha do Billy Jean, né? Acho que é Billy Jean. Entendeu? Que ele fala que é o filho dele. Não, eu adoro isso. Bom, mas muito legal, né? Porque são dois artistas que eu acho que é muito legal, porque além de cantar, eles também têm muito essa parte da dança, principalmente o Michael também, né? O Michael, muito versátil. O Michael, a galera o filme veio, né, e trouxe muito o Michael Jackson, ele até agora foi, semana passada, ficou em top 1 no Spotify Global, né? Semana passada a gente tá gravando, só pra vocês terem uma ideia, 19 de maio, então, na semana, né? Ele voltou com tudo agora. Mas a galera tava muito postando, muito legal, um comparativo que antes de alguns passos, assim, não existia, e aí, tipo, criação dele, e aí até hoje a galera do pop usa, ou, tipo, transforma alguma coisa ali, mas que sempre tem uma inspiração nele, né? Você acha que dá pra usar os dois, tanto o Michael, eu trouxe mais o Michael, ou o Bruno, como uma inspiração na dança? E aí, entrando pro street, dá pra trazer alguma coisa deles pras coreografias? Com certeza dá. Principalmente do Michael Jackson, ele era um artista, assim, muito completo. O cara sabia cantar, o cara sabia dançar, sabia tocar, enfim. E ele sempre trouxe muito do jazz, do contemporâneo. Então, assim, tem muita influência que ele usou. Muito dos coreógrafos dele faziam parte mais das danças urbanas. Então, ele utilizava muito popping, que é muito questão de wave, aqueles slides que ele fazia, walk e tudo mais. Então, com certeza dá pra trazer. Tem até exemplos hoje em dia, que até o Street Company fez uma coreografia sobre o Michael Jackson, então... Legal. Não adianta, né? É temporal. Ele é. Que dá pra se tirar muita coisa. Ele não tem como morrer jamais, né, gente? Não tem como. Bom, seguindo, tu falou que, assim, a primeira coisa ali foi a Zumba e Fit Dance. Foi. Cara, Zumba e Fit Dance é muito diferente do Street. Diferente. Cara... Como assim? Fit Dance e Zumba. Tudo bem, eu sei que foi um começo, mas assim...
Cara, é uma pegada muito diferente um do outro, assim, pro street. Foi um estalo. Acho que foi por conta do compromisso que o grupo de competição, com trabalhos e tudo mais traz, eu acabei me afastando um pouquinho, né? E assim, não é muito diferente realmente. Porém, às vezes tá um pouquinho lado a lado, né? mesmo? Porque é uma mistura, né? Entendi. O street ele é um pouco de mistura, tem muita coisa que tira de salsa, que tira de zouk, que tira, sabe? É bem loucura. Então foi um pouquinho mais fácil de se adaptar, sabe? Sim. Cara, o street dance é nada mais que a dança de rua, ou não? Tô falando besteira. Pra mim tem gente que não acha, tem gente isso? que não acha, tem gente que é diferente, tem gente que acha que é diferente. Entendi. É, assim, na mas tua linguagem, pra você, Cara, acho que pra mim não importa. não importa, Não entendi. importa, não importa. Acho que é diferente você usar, eu danço hip hop ou eu faço danças urbanas. Aí já é abrange um pouquinho mais, né? Porque o hip hop ele não é só a dança, né? Ele é também, tem a questão dos DJs, tem a questão dos MCs, tem o grafite, tem o breaking, tem toda aquela questão que engloba lá de trás. Sim. E as danças urbanas, ela veio meio pra gourmetizar, né? Um pouco, querendo ou não, porque foi introduzido em festival, e o festival era mais voltado pro balé, tudo um negócio mais europeu, então tem essa diferençazinha assim, mas acho que é importante, com certeza é importante, porém não é algo que precisa ser muito radical, Sim, sabe? sim. Entendi. Não, porque assim, a gente tá falando, o que eu queria trazer pra gente conversar sobre, pra vocês também que estão aí em casa, pensarem junto com a gente, aí ver se vocês também concordam. É tipo assim, eu vejo muito que dança de rua, street dance, esses movimentos que são essa hip hop, que são mais esses movimentos assim da rua mesmo, enfim. Que, cara, é um momento, é um estilo de vida isso. Tipo, não que o balé não seja. É claro que o balé também ele Sim, traz muito sim. uma presença pro bailarino, pra bailarina. É também muito uma educação, tem tudo muito isso e tal. Né? E quando eu digo educação, eu digo de posição A e tal. disciplina e tudo Disciplina. mais, isso. Eu trago nessa parte. E aí, cara, tudo bem, também mas eu vejo que a dança de rua, street hip hop, seja o que for assim, que abrange ali a rua, ela é muito um estilo de vida, cara. Tipo, a galera vive a dança de rua, vive o street e tudo mais. Isso. É porque lá nos primórdios, a criação, entre aspas, né, de todo o movimento foi um pouquinho sem querer, né? E eles viviam numa época completamente perturbada, era gangue, facção e todo o lance do apagão que rolou lá no Brooklyn e tudo mais. E então era tudo muito caos, sabe? Era muito caos. Então o hip hop, a cultura em si, ele é tudo justamente para unir tudo isso, entendeu? Então literalmente uma filosofia de vida. Sim. Né? Não é algo que você faz por hobby. Você consegue fazer por hobby, lógico, porém é muito difícil você fazer por hobby, não se aprofundar nisso e adotar algumas coisas pra você, sabe? Toda aquela questão do respeito. Você é meu rival agora numa batalha, porém lá fora você é meu amigo, entendeu? Então são coisas assim que fazem o movimento acontecer, sabe? E faz o movimento ser diferente também. Sim, diferente, com Porque, certeza. assim, gente, a gente já trouxe vários bailarinos que vêm aqui, e quando eu digo bailarino, eu tô dizendo o bailarino do balé clássico, que fala que é uma rivalidade dentro ou fora do palco. E as danças urbanas já não tentam, já não é pra ser isso, né? Tipo assim, a gente tá ali competindo, mas, cara, acabou. Sim, não deveria mais ter, infelizmente. Não, em si, mas eu acho que essa coisa de não vamos ser assim, eu acho que é mais presente na dança de rua tratar do que no balé. Sim, com entendeu? certeza, com certeza. Isso que eu quis trazer aqui pro nosso podcast e a gente pensar, e a galera que também tá em casa assistindo ou escutando, também pensar e ver se faz sentido também, né? Só uma opinião. Bom, seguindo, cara, eu queria falar dessa audição, que foi, tipo, totalmente despretensiosa, vamos fazer, e aí acabou mudando a tua vida dentro da dança. Como é que foi? Em que ano foi? Que momento foi? Foi em 2019, comecinho assim de fevereiro, eu acho, ou janeiro, não lembro muito bem. E fui à noite, assim, lá no Teatro Municipal, fui lá, contei meu amigo, pô, não sei o que, tudo bom, é isso aí. Tava lá nervoso, não conhecia ninguém, só conhecia ele, ficava lá, tipo, procurando. E o mais engraçado é que só tinha eu e mais uma pessoa de menino.
Isso é um bagulho que até hoje eu acho muito engraçado. Não tem homem, cara. Até em dança de rua é muito difícil achar. Hoje em dia tem mais. Sim. Né? Porém, em grupos assim, você vê muito mais público feminino do que o masculino. Sim. É bem mais um pouquinho mais difícil. Eu acho também, já militando muito, que isso é uma herança também das pessoas trazerem... eu já tô indo longe. Ih, não vai rolar disso aí, mas tudo bem. Mas assim, é uma homofobia que as pessoas têm por conta da dança. Com né? certeza. Porque assim, as pessoas já associam que a dança é uma coisa de mulher. Exato. Né? Ou que, tipo, ela é uma coisa mais feminina e tudo mais. E até, eu acho que é tão uma loucura que o preconceito de acabar não sendo confundindo com uma pessoa LGBT, porque esse é o medo de homem não dançar muitas vezes, com certeza. Entra num estilo que, tipo assim... eu já vi casos de pessoas que é muito assim que, tipo, não tem nada a ver com balé, que é mais ainda, tem mais um preconceito, né? E que a dança de rua, cara, você viu uma galera fazendo eu já vi. Lá fora, ainda mais um monte de homem. Eu trago que esse preconceito é mais no Brasil, né? E tudo mais. Não, mas deveria ser normal, né? Pô, tanto faz, sabe? Tipo, se você não for, se você for... entendeu? Tipo, ninguém dança, vai ligar, cara. só dança, exatamente. velho. Esse é o seu trabalho, beleza, sim. tudo bem. Já cansei de várias vezes ter que dançar com um corpo mais feminino do que masculino, entendeu? porque era a proposta de tal, enfim, de uma aula, ou da coreografia, ou do trabalho, e, cara, tá tudo bem. Não existe isso. Deixa eu só me corrigir rapidinho. Patriarcal. Por quê? Ai. Sabe por quê? Porque depois a galera nas redes sociais fica me tirando... Falando que eu sou... Gente, já me chamaram... Outro dia me chamaram de analfabeto. Ok. Entendeu? É isso. Valeu, galera. Obrigado. 4 anos de jornalismo pra errar uma palavra e ser chamado de analfabeto. Não obrigado, pode. Gente. É crime. Muito obrigado. Tá bom? Pronto. Me corrigi, tá? Patriarcal. Pronto. Bom, continue. E aí, era só vocês dois de menino. Foi bem engraçado. Nessa audição. Sim, eu digo só nós dois porque foi o que... Eu não lembro se teve. Faz um tempo e minha memória tá bem ruim. Mas eu lembro de nós dois, mais o meu amigo que já estava, então... Sim. E o que passou só foi, tipo, literalmente nós três de menino, então foi o que me marcou, assim, que era engraçado. Eu achava isso engraçado. Às vezes a gente via os outros grupos, a mesma coisa, poucos meninos e muitas meninas, né? Mas também, tranquilo. Aí passei, depois disso, em abril foi a nossa primeira competição. Minha primeira competição da vida em qualquer coisa foi muito A vergonha bizarro. já tava mais passando de ser tímido ou ainda não? Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Eu era muito tímido ainda, porém eu já conseguia mais falar com as pessoas, olhar um pouquinho mais no olho e tal, né? Aí já foi melhorando isso. Hoje em dia, tranquilaço. Sim. Bem de boa. E bom, eu queria muito trazer isso, que... Você no nosso roteiro colocou que, por exemplo, o street dance representa esperança. Sim. E aí, você também comentou que, por exemplo, na fase pós-pandemia teve que parar de dançar para trabalhar, para ajudar a família. Sim. E aí eu não queria trazer tanto esse período que você teve que parar de trabalhar, de dançar para trabalhar com a família, mas eu queria muito entender, e aí eu acho que faz sentido trazer isso de você teve que parar de dançar para trabalhar, para ajudar a família, mas com isso que você trouxe pra gente também do street dance representar esperança. Por quê pra você isso? Sim, acho que eu nunca me importei de falar sobre essa fase, até porque foi uma fase muito importante na minha vida. Tive que parar, trabalhar em shopping. Quem trabalha em shopping sabe que é barra pesada. E aqui no Taoricast somos a favor do fim da escala 6x1. Por favor, tá velho. Porque, caraca, era tipo assim, segunda, às vezes domingo, assim. Não, é surreal, bizarro, é surreal. Então, eu assim, te entendo, uma vez eu fui contratado pelo grupo Carmen Steffens pra trabalhar como social media dentro da loja. E aí eu ficava no escritório. Mas eu lembro que uma das coisas que eu virei e falei, eu tinha passado na entrevista, mas eu falei, eu não vou trabalhar sábado e domingo. Eu não vou fazer horário de shopping. Sim. Uma que não tem porque o social media tá sábado e domingo lá, já começa por aí. Exatamente, A gente tem tudo ferramenta pra agendamento de post e tal. E aí o combinar tal, aí ok, eu trabalhava das 9 até as 7h45. Tudo pra mim não trabalhar sábado e domingo. Mas assim, cara, as meninas da loja... É muito pesado, cara. É muito pesado, gente. Pesado. Se trabalhar 6x1 é horrível. Exato. Trabalhei numa loja de... Era primariamente de tênis, né? Tênis esportivo, tênis pra sair. Sim. Mas tinha também roupas de artigo esportivo e tudo Sim. mais. Então, assim, a gente fica o dia inteiro em pé, cara. Você fica o dia inteiro em pé.
Às vezes você fica até 10 horas da noite, cara, é bizarro. Ou até mais, né? Traba... Eu sei que tem gente que, por exemplo, das lojas grandes, que tem que arrumar tudo, sai meia-noite. Vai que sair o shopping fecha, chega... mas a galera tá lá trabalhando. Exato, pra estar, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas Nossa, da manhã, sim. de lá de novo, entendeu? Imagina isso de segunda a sábado, às vezes domingo, então foi muito bizarro. Não, e outra, Foi perde muito muita coisa também, né? Tipo, você Perde. perde aniversário, Perde. você perde festa, Natal, Ano Novo. Gente, vocês perdem, Pois é. essa galera perde muita coisa. Perde muita coisa. Então é perde isso. muita coisa. Tauricast, estamos com vocês, fim da escala 6x1. Se Deus quiser. É isso. Então, assim, foi muito importante essa fase toda na minha vida e, né, eu parei pós-pandemia, né, passou 2020, 2021 parei, acabei parando, comecei a trabalhar e tudo mais. E teve uma época que eu tava gostando muito de atuar. Tava gostando muito da área de artes cênicas e tudo mais, sempre gostei de ver filme, série, enfim, essa parte mais dos bastidores também de cinema. Uhum. E eu olhei assim, aí meu avô também sempre me apoiando nas decisões que eu fazia. Pô, vai Cara, lá, legal filho, vai isso. lá. Legal, a família tava Meu avô apoiando. sempre foi assim, Legal. E ele achou o conservatório de Tatuí que eles estavam bem no processo seletivo. Falei, pô, tá aí uma chance aí de, né, já de carreira, né, de achar alguma coisa, vai que, né. Onde é esse conservatório? É em Desculpa. São Paulo, é no interior de São Paulo, Legal. em Tatuí. Uhum. Fiz a inscrição, começou os processos seletivos, tava fazendo, tava gostando e tal, mas eu sentia que não era aquilo, não era aquilo. Porque é artes cênicas que tu acabou indo, entendi. Foi completamente diferente, diferente, né. Pô, não é aquilo, não é isso que eu quero. Cara, aí mesmo eu tendo parado de dançar, eu sempre mantive contato. Às vezes eu ia no ensaio do grupo, até porque minha namorada continuou dançando, então eu ia pro ensaio do grupo, eu acompanhava em viagem, via as apresentações. Legal. Então eu falava, cara, não é isso que eu quero. Eu quero estar lá, dançando, sabe? Eu posso estar lá fazendo teatro e tudo mais, mas não é isso. Eu quero dançar. Aí falei, não quero mais, eu quero dançar, eu não quero sair, até porque eu ia ficar 5 anos fora, tipo, longe de todo mundo, morando sozinho. Eu falei, cara, eu não tô preparado pra isso, né? Eu falei, não, eu quero ficar, vou dançar. Aí voltei por todos os grupos que eu tava, comecei a me aprofundar mais. Acho que foi aí o ponto de partida, assim, que isso realmente é um estilo de vida, é uma fonte de trabalho, uma fonte de renda. Então, cara, acho que eu vou mergulhar de cabeça nisso. Tanto que teve assim que eu voltei a dançar, tive que pegar 300 coreografias. Nossa. Peguei 300 coreografias, participei de, sei lá, 2 carnavais, 2 aqui, 2 em São Paulo. Meu Deus! Cara, eu nunca esqueci disso. Teve assim que eu voltei, teve uma parte que foi, tipo, assim, tudo atrás do outro. Era estreia, apresentação e depois o carnaval. Isso tudo uma semana direta. Nossa, carnaval é muito puxado. Eu gente. não teve... No final de semana em específico, eu não dormi os 3 dias direito. Praticamente eu não dormi. Tipo assim, no domingo eu cheguei... Saindo de São Paulo, né? Eu cheguei, tipo, 7 horas da manhã em casa. Eu capotei o dia inteiro, porque, mano, fiquei doente, não dormi. Tudo isso pra fazer do jeitinho, loucura. Certinho e... Entendeu? E ter a experiência, né? Porque foi loucura, mas foi bom. É isso, vocês estão entendendo quando a gente diz estilo de vida assim mesmo, né? E não só o street ou as danças urbanas, mas assim, a galera que vive de cultura, cara, a isso, dança entendeu? no geral é assim, né? A gente precisa mergulhar 100%. Sim. Sabe? E estão vindo novas leis, né, pra galera que dança. Graças muito a legal, Deus, finalmente graças a isso, cara. Deus. Nem tava no roteiro pra gente falar sobre isso, mas muito legal que tá vindo essa... Sim, uma nova lei pra formalizar o Sim, é porque... coreógrafo, professor, gente que tá embarcado dançando, Com gente certeza. que tá em companhia dançando, às vezes o contratante vem, faz o contrato e tudo mais, aí esse lance tipo, paga 30 dias depois, ou você tem que arcar com o custo de ir para o lugar ensaiar, ou ir para o lugar fazer o trabalho. Então, cara, não rola isso, né, mano? Não rola. Não compensa. Não mesmo, compensando, não mesmo, porque sim. a gente tira do nosso bolso e, você querendo ou não, você não teve lucro, né? Nossa, sim. Essa lei eu acho que ela veio com tudo, assim, tava precisando, cara. Precisava de uma formalização pra galera que é do mundo da dança. Sim, com entendeu? certeza. É isso. E a gente falava muito nisso nos episódios de dança aqui do Tauricast. Muito legal isso. Bom, bora pro nosso quadro, que é as 5 perguntas polêmicas, tá bom? Bora. Opa, gente, 5 perguntas polêmicas, mas não tem nada de polêmica, é super de boa. É só pra gente agarrar vocês no corte, tá bom? Bom,
Vamos lá, ó, gosto dessa. Você acha que o street dance hoje está virando mais trend de internet do que cultura de verdade? Cara, teve uma época que sim. Eu acho que hoje em dia a galera tá tomando muito mais cuidado com isso, né? Até porque o pessoal das antigas também, que sempre, querendo ou não, pavimentaram esse caminho ali pra gente. Acho que devia ser muito difícil olhar, tipo, caramba, tá se resumindo a dancinha de TikTok. Exatamente. Entendeu? Tipo, chamar uma wave que tem todo um termo assim, pra você explicar, pra você ensinar, chamar de cobrinha. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Até eu ficaria bravo, né? Cara, pelo amor de Deus. cobrinha é foda. Mas eu acho que a galera tá tomando um pouco mais de cuidado com isso, sabe? Ai, Tá que procurando saber mais. Sim. Isso que é o importante. Saiba mais antes de falar, ou de, sei lá... Enfim, posso É estar falando isso. besteira também, né? Não, mas eu acho que é isso sim. Bom, isso é legal. Existe muito ego e competição tóxica no meio da dança, isso a gente já sabe. Mas assim, nas competições e da galera do street, também existe isso? Opa! Ok. Eu não sei por que eu tento separar essa galera do mundo da dança, gente. Vocês gostam de ficar perto. Cara, gente, eu acho que isso que só mais tem, tem. cara. É mesmo? Também no street? Nossa, muito, Caramba. muito. É bizarro. Chega a ser loucura, tem... Cara, já vivi muita coisa, já vi muita E coisa é muito louco, que... tá todo mundo no mesmo barco, né, velho? Tá todo mundo no barco, mas e agora, né? Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Cara, Vai é do consciência de foda. cada um, mas realmente é bizarro. Ainda tem. Ainda tem, infelizmente. E o quanto você acha que isso atrapalha a galera nova? Nossa, Os com artistas certeza novos? muito. Porque assim, eu acho que aí no fim todo mundo acaba entrando nessa vibe, né? Tu tem que ter uma cabeça exatamente, muito... Porque assim, imagina você não sabe desse mundo, não sabe a galera que mais influencia, né, no momento e tudo mais, e você chega numa geração, sendo uma geração nova, vê a geração antiga dessa forma, né, aquele lance, né, ou você repele ou você reproduz. Exatamente. E na maioria das vezes você reproduz, porque você não tem nem o norte, né, mas as opções, sabe? Dentro, né, das urbanas a gente também faz muito disso, que não tem um professor só, né? Meu professor é vários, é porque tem várias vertentes, Entendi. né? Se eu quiser dançar, se eu quiser ser da parte do freestyle, eu posso ser da parte de freestyle, eu consigo fazer aulas, workshops e tudo mais, as batalhas e tudo mais, você é isso, né? Você aprende com o outro. Mesmo você não sendo um professor, mesmo você não sendo um coreógrafo, você aprende um com o outro. E acho que é a troca, né? Opa, desculpa. É a troca, entendeu? Então, Entendi. com certeza atrapalha, né? Atrapalha, tipo assim, né? você precisa ter muita cabeça firme, uma Cara, cabeça muito sim. forte pra você, tipo, olhar e falar, pô, acho que isso aqui tá meio errado. Ou, pô, acho que isso aqui tá certo. Sim. Sabe? E não deixar, tipo, ficar, né, assim, né? Cavalo, né, que usa assim, entendeu? sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não, eu concordo também. Bom, hoje em dia parece que quem viraliza no TikTok cresce mais rápido do que quem realmente estuda dança há anos. Isso te incomoda? Cara, eu acho que não. Vai muito de visão, né? Tipo assim, copo meio vazio ou meio cheio, entendeu? Eu acho que as redes sociais, elas servem pra ajudar, né? Obviamente, tem toda aquela questão de algoritmo e tudo mais. Então, sim, acaba sendo mais difícil, né? Isso não tem jeito, né? Fazer o quê? Porém, eu acho que a gente devia ver de uma forma mais... pra auxiliar mesmo, né? Do que ser um inimigo, né? Entendi. Ser nosso amigo, né? Sim, uma ferramenta, sim. né? Uma ferramenta. Você sente que o mercado da dança no Brasil valoriza poucos profissionais, mesmo exigindo muito deles? Nossa, muito. Era o que a gente estava falando sobre... Antes de começar, não vamos citar nomes, tá? Mas era o que a gente tava falando, eu acho que é exatamente isso, Com né? com certeza. Que nem a gente tava falando antes, tipo assim, no off, né, vamos dizer assim, tu tá fazendo muita coisa, você tá sendo reconhecido, aí chega na hora de você realmente sair, né, aparecer, pô, nada a ver, sabe? Tipo, é muito estranho, mas é o game, né, a gente tem que jogar o game, né? Exatamente. Bom, vamos pra última. Nossa visão, o street dance perdeu parte da essência underground depois que virou algo mais comercial e popular ou acha que nada a ver? Eu acho que depende muito da área, né? Esses dias saiu um mini documentário, agora eu esqueci mais ou menos, mas tinha duas pessoas, uma pessoa em específica, que é o André Rockmaster, ele falou de uma coisa muito importante, onde não tá vendo os grupos, né? Não tá vendo os grupos. A batalha, ela virou
um pouco mais de recorte, né? Eu não sou da batalha, tá, gente? Não sou. Porém, eu estudo e vejo, né? É, claro. Então, geralmente, quando a gente batalha, é uma batalha de pergunta e resposta. Se eu Sim. faço algo, você tem que responder à altura, ou melhor, né? E não vê muito isso, certo? Ele disse que não vê muito disso e que isso foi se perdendo aos poucos. Os grupos também, acho que por conta não só desse lance de ir para o palco italiano, né? Mas também os preços, tá tudo muito caro, então acho que isso foi se perdendo um pouco, sabe? Então a galera tá muito focada no individual do que um pouco no coletivo, vamos dizer assim. Não que isso seja ruim, né? Porque cada um faz o seu corre, né? Obviamente. Mas se perdeu um pouco disso. Entendi. Eu também concordo um pouco, porque realmente você quase não vê grupo assim, né? Um grupo assim só de street, sabe? Geralmente é uma vertente de um estúdio onde o foco ou ele é jazz, ou ele é contemporâneo, ou é balé, né? Então acho que se perdeu um pouquinho isso. É isso, terminamos o nosso quadro de 5 perguntas polêmicas. Foi Eu falei rápido. que ia ser de boa, Foi foi rápido. foi de boa. De boa, relaxa aí, toma tua água que agora eu vou falar dela. A Fitofórmula, a patrocina o nosso podcast. E a Fito fabrica as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa, com as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela, ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer as fórmulas da Fito, ó. De gota, peraí, vou mostrar pra vocês. Gota que não tem, né, gente? Também não ia colocar aqui, mas cápsula, aqui tem, ó. E cápsula. Então, vai lá conhecer as fórmulas da Fitofórmula. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então acesse o outro QR Code, que é o guianaturalsaude.com.br, e aí lá você vai encontrar um prescritor mais perto da sua casa. Não achou? Não tem problema, tem vários que atendem de forma online. Bora ter uma vida muito mais natural com as fórmulas da Fitofórmula. É isso. E ó, também, é claro, né, não posso esquecer dela, da Tauri Marketing, agência de marketing para alavancar o seu sucesso no digital. Quer saber mais? QR Code que tá aparecendo aí na tela, ou entra lá no Instagram, @marketingtauri. Vai lá conhecer tudo que a agência pode fazer por você. Além disso, a agência tem o Espaço Tauri, que é esse espaço que a gente está gravando o nosso podcast, onde você consegue realizar o seu evento, gravar a sua aula, gravar o seu podcast, transmitir o seu evento ao vivo, transmitir o seu podcast ao vivo, gravar o seu curso, entre outras coisas. O outro QR Code te leva diretamente para o site do Espaço Tauri. Você vai lá e acompanha tudo que já acontece aqui. E o nosso site também tem um blog que conta tudo que vai acontecer. Já aconteceu. E você consegue ver a agenda de tudo que vai acontecer aqui no Espaço Tauri. O site da agência está em construção, então já ele vai estar aí para vocês. Mas entra lá no Instagram que tem todas as informações também da agência da Tauri Marketing, tá bom? Bom, Flávio, o que eu ia te perguntar agora é: em que momento vou ser professor? Que momento acontece isso na sua vida? Vira profissão? Nossa, acho que foi sem querer, né? Tipo, cara, montei uma aula. Se você tiver uma oportunidade, se você tiver um professor, um coreógrafo que te dê a oportunidade de dar aula e você for bem e tudo mais, acho que com o tempo, né? As pessoas vão te vendo, oportunidades vão aparecendo, coreógrafo, professor, seu coreógrafo, professor, diretor, Sim. enfim, te dando oportunidades, e vai aparecendo, vai chegando uma hora que vai até acontecer sozinho as coisas. Sim. Né? Só se deixar. Mas acho que foi um estalo, né? Acho que toda aquela construção, tudo mais, de voltar a dançar, se aprofundar mais, acho que, sei lá, era só questão de tempo. Era só questão de tempo até acontecer tudo isso, ser professor, virar coreógrafo, tudo mais, então... E bom, desculpa, vira professora. Qual foi o primeiro lugar que você foi trabalhar? Foi na Contrapasso. Na Academia Contrapasso. Sim, né? dando aula de street. Dando aula de street. Legal. E depois, logo em seguida, entrei no estúdio da Sabrina Coelho. Sim. E também junto com o projeto da Secretaria de Cultura de São Vicente. Eu dei aula por lá, pela Secult, durante um aninho lá. Então foi muito bom, porque também... não deu certo, ou enfim, foi bom pra ter mais experiência, sabe? Dei aula pra
pra neurodivergente, dei aula pra mãe, pra avó, pra filha, pra tia, Legal, dei aula cara. pra muita gente. Já Sim. tive turma com uma criança de 10 e uma mulher de 40 anos junto com a Olha filha que de 15, legal, sabe? aham. E com uma senhora de 60 anos, Sim. entendeu? Tudo junto ali, sabe? Então, é bom pra isso, certo? Você ganha toda a experiência e depois disso você relaxa. E aí, bom, professor, coreógrafo, e aí hoje tu tá só na Sabrina? Não. Eu tô dando aula na Sabrina Coelho, né? Entendi. Mais na Sabrina Coelho. A gente Sim. tá lá com o conjunto de street também. E tô dando aula na Amanda Beckhauser, que é no Canal 2, né? São os 2 lugares, assim, que eu mais passo, né? A maior Sim. parte do tempo. E também tô dando aula no Ângulo Santista, né? Por um grupo, né? Um projeto lá. Sim. Lazer e Movimento. E- Então, legal. tô por lá também. Então, assim, quero fazer aula com o Flávio de Street Dance. Sabrina, ou qual é o nome o outro? Amanda Beckhauser, Canal 2, É tudo isso, pertinho. tudo um perto do Pertinho, outro. tranquilo. E o Instagram é Sabrina Coelho, o dela também é Amanda. Beckhauser, estúdio É Amanda isso. Beckhauser. Então Sei lá. vocês vão lá pra ter uma aula com o Flávio. Mas bom, Flávio, eu queria saber de você e como você vê a diferença de ser aluno, professor e coreógrafo. Porque assim, você foi aluno, professor e coreógrafo. Como é que você vê essa diferença e como você trata hoje em dia a parte de ser coreógrafo e professor? É muito difícil. Não vou mentir, não. É muito difícil. Dores na coluna, no joelho, no pé, cabeça às vezes, estresse, mas é bom você saber de tudo um pouco. Não precisa necessariamente ser perfeito em tudo, né? Obviamente. Vai depender muito do seu foco, né? Você aprender a ser aluno, você aprender a ser professor, saber como é ser um coreógrafo. É tudo muito diferente. O coreógrafo é mais da questão os integrantes reproduzirem a sua visão do trabalho, da proposta e tudo mais. O professor te ensina, para mim é muito mais importante você aprender e saber o que você está fazendo e ter uma autonomia para fazer do que eu só chegar, passar uma aula, ó, pega aqui comigo, 5, 6, 7, 8, acabou, é isso aí, gente, obrigado, beijo. É muito mais que isso, né? E o aluno é você saber aprender, né? Às vezes a gente encontra alunos que, tipo, querem muito mais do que pode carregar, né? Aquele coelho que vê a cenourinha no chão, come metade, aí vê a outra, larga, come metade. Não dá, isso não funciona, assim você não vai conseguir alcançar o que você almejar, né? Sim. E acho que saber essas diferenças é muito importante, até para caso você também queira seguir nisso, né? Então precisa saber essas diferenças. Então existe um Flávio professor, existe um Flávio coreógrafo, existe um Flávio o aluno. Certo? O Flávio aluno ele é muito mais tranquilo, não liga pra nada, não tá nem aí. Peguei, tô tranquilo, tô de boa, já entendi o que é pra fazer. Opa, ufa, tô tranquilo, agora é só ensaiar. O Flávio professor, ele se preocupa, você tá bem, como é que você tá, o seu mental, não sei o que tá conseguindo fazer, tudo bem. Tem uma mistura lá um pouquinho, né? Mas o Flávio coreógrafo é aquele papum, ó, faz isso aqui, ó, 5, 6, 7, 8, pô, beleza? Bora reproduz, bora, ensaiar. Acabou, chega, entendeu? É tudo... se conecta, né? Até Sim. porque não tem como você mudar a sua essência, o seu caráter, sim. né? Porém, são prioridades diferentes, né? Não, e eu trouxe isso porque eu queria falar do teu processo criativo. Porque assim, cara, street é muito diferente. Sim. Tipo, é uma pegada muito diferente, né? E aí eu queria, tipo, entender como é esse processo criativo. E aí até trazer também isso, talvez pode ser até uma polêmica, amigos e pessoas que o Flávio dá aula, não fiquem bravos comigo, tá bom? Mas assim, vocês vão entender. Pra não parecer que algo é sempre igual. Deu pra entender? Tá. Eu queria entender isso. E não tô falando do street, não. Quando eu falo isso, é sempre em todas as danças. Porque assim, cara, você precisa vocês montam muita coreografia. É muito... E aí, cara, é uma loucura você, tipo, ser uma coreografia diferente uma da outra, e eu queria trazer isso e o teu processo criativo. É muito diferente de balé, né? Balé que tem os passos ali, Sim. né? E eu fazendo também, eu vendo, eu vi que, tipo, precisa ser aquilo, né? Precisa ser aquilo. Se tem uma coreografia pronta, Lago dos Cisnes, Sim. enfim. Só faz as variações faz aquilo, lá, né? Tem as variações e tudo mais, mas é aquilo, né? Tem muito mais liberdade na dança de rua, no street, enfim. Tem muito mais liberdade nisso e acaba sendo mais difícil, um pouquinho mais difícil, sabe? Pra julgar, pra você entender, é muito mais difícil, sabe? E o meu processo criativo é o que der na telha,
que der na telha, eu faço, sabe? Adorei. Caramba, nossa, adoro Tartarugas Ninjas. Vou fazer uma coreografia. Você pode fazer uma coreografia dos Tartarugas Ninjas, você que sabe, né? Vai da sua visão, da sua forma de adaptar, né? Da história que você quer contar. O lado bom é que tem essa liberdade. Esse lance de tipo, ai, putz, tá igual a outra coisa, porque é muita coreografia, depende da pessoa. Pra mim, eu não vejo tanto problema assim, né? Depende muito. Assim, se eu tô fazendo 4 trabalhos, né, com propostas completamente diferentes e eles estão iguais, tem alguma coisa de errada comigo. Nem nada de errado com a coreografia, né, nada de errado com o bailarino, é algo de errado comigo como coreógrafo, certo? Eu preciso ter estudo, né, para poder formar alguma coisa, criar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero fazer alguma coreografia da Tartaruga Ninja, eu preciso saber o que eles fazem, como é que eles fazem, o que eles são, da onde eles são, do que é, para aí sim eu conseguir montar uma coreografia. Se eu quiser juntar um passo com alguma coisa do que eles fazem, eu vou fazer isso, entendeu? Então, é mais cuidado, né? Cuidado, não tem problema, tipo, eu fazer um passo de novo que eu fiz em uma outra coreografia anterior, não tem problema, isso todo mundo pode fazer, porque pode até ser uma assinatura sua, sabe? Algo que, tipo, opa, isso aqui é coisa do Flávio, isso aqui é coisa, sei lá, sim, sabe? fica Tipo, legal isso é legal, é bom, certo? Mas é mais questão de cuidado, não necessariamente é uma obrigação, né? Mas vai de pessoa pra pessoa. Sim, não, e falando de palco, eu queria muito falar com você sobre isso. Opa! Que o ano... Peraí, deixa eu ver se tô certo. O ano passado, você foi o Bruno Fui. de Encanto do espetáculo da Sabrina. É e aí verdade. a gente já tá falando uma parte de teatro já, né? Porque agora o estúdio tem teatro, né? Englobou também o teatro junto na apresentação de vocês. Pô, como é que foi isso pra você? Como é que foi ser praticamente o principal? Você é a Maribel. Foi bem engraçado. Fiquei muito nervoso. No dia, assim, que eu soube e tal, teve post e tudo mais, a minha mãe viu, e eu tenho minha irmã, né, de 6 anos agora, fez aniversário. E ela é mega fã de Encanto. O personagem favorito dela é o Bruno. Papo de chegar em casa, abrir a porta. Flávio, você vai ser o Bruno? Meu Deus do céu, não sei o quê. Aí no outro dia minha mãe chegar, Flávio, ela não para de falar na escola que você vai ser o Bruno. As pessoas não entendem nada, mas ela tá falando que você vai ser o Bruno. Eu falo, mas tem um pouquinho de nervosismo. Pra mim, assim, foi um pouquinho mais fácil também, como eu sempre gosto de artes cênicas, eu gosto de teatro. Então foi um pouquinho mais fácil. Então aí que entra aquele lance da vergonha que eu consegui perder. Mas no começo foi bem mais difícil, mas depois foi se acostumando e tudo mais. Então... E aí, por você ser o Flávio, o street virou ali a dança principal do que tudo que marca o Bruno, né? Sim, Eu sim, falei sim. que você foi o Flávio, ó, coisa doida. Gente do céu, pessoa doida da cabeça. Calma, vamos lá. Por você ser o Bruno, tudo que estava englobado ali no Bruno seguiu com o street, né? Sim. Então aí acaba até caindo naquele lance do processo criativo, né? Tipo, pô, eu sou o Bruno. Agora a gente precisa fazer uma coreografia pra turma de street. Só que a gente precisa achar o personagem pra eles serem. Putz, Bruno, vamos lá. Dá pra dançar com eles, certo? E o que mais característica dos filmes, assim, que você vai vendo e tudo mais, que tá mais aparente, são os ratos. Então, acho justo você fazer os ratinhos, certo? No filme tem muita presença dos ratos, tem até cena engraçado com os ratos, então acho, dá pra colocar os ratos, vamos fazer os ratos. Então, aí já foi pra um caminho, você já tem um norte, aí você consegue montar e tudo mais, aí já é mais livre, né? Sim, nossa, mas foi muito legal. Opa, obrigado. Não, o Encanto foi sensacional e a parte do Bruno foi incrível. Eu falei, eu preciso trazer e falar sobre ele ter feito o Bruno lá no espetáculo da Sabrina. Não, inclusive, tipo, tinha muita gente que perguntava, nossa, mas você deixou o cabelo crescer só pro Bruno? Não deixei. Meu cabelo já tava grande. Foi uma mera coincidência que foi tudo uma casou, mera né? coincidência. Ficou tipo perfeito. Assim, tanto que no ano que teve o espetáculo, eu já tava... Em 2024 eu já tinha deixado começando a crescer e tudo mais. Eu sempre quis ter um cabelo daquele. Eu falei, agora é a hora, eu vou deixar. Aí deixou. Aí, pô, o espetáculo vai ser Encanto. Olhou pra mim, cabelo igual do Bruno, e falou, você vai ter que ser o Bruno. Eu falei, tá bom, é isso. E ficou perfeito, gente. Casou muito. Flávio, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio já.
mas eu queria muito trazer pra gente falar sobre o comercial da Petrobras e o Flash Mob em Interlagos. Como é que foi cada um deles? Me conta. Vamos lá, vamos começar pelo Petrobras. Foi acho que mais rápido, né? Aham. Foi ano passado, né, que a gente fez esse trabalho. Eu tava dentro do Distrito 13. Beijo Nath, beijo Negão, tamo junto. Eu tava com eles lá e surgiu esse trabalho lá com eles. Aí, obviamente, é um comercial, tem toda aquela burocracia, tinha que ser maior de idade e eu era da poucas pessoas que eram maior de idade. Então, teve esse convite e tudo mais. Foi super legal. Foi bem simples. Gravou né, aqui em Santos mesmo? A gente gravou em São Paulo. Legal. Não lembro o local, mas Aham. foi em São Paulo. A gente gravou em São Paulo, ficamos lá o dia inteiro. Dia inteiro. A gente chegou lá tipo 6 horas da manhã pra gravar umas 10, meio-dia, por aí. Aí ficou mais um tempinho, gravou vários takes e tudo mais, mas foi tipo assim, mega tranquilo. Foi super de boa, foi bem gostoso. Foi bem gostoso, foi bem tranquilo. E a gente acha o comercial na internet? Sim, acha. Não lembro, mas se procurar no YouTube, ainda passa até hoje na televisão, né? De vez em mesmo? quando, Legal. às vezes no TikTok aparece o comercial. Legal. Aí dá pra ver meu rostinho ali. Tá? Então tá rodando ainda. E, cara, como é que foi pra participar de um Flash Mob? Gente, meu sonho. Muito Meu legal. sonho. Foi muito legal. A gente passou um perrengue danado no dia, mas foi muito bom. Assim, E como é a que gente foi isso? Que levou convite do nada, como é que foi? 50 pessoas assim pra lá. Eles pediram 50 pessoas, a gente foi lá, né? Na época do grupo que eu tava. E chamou o pessoal de fora e tudo mais, porque 50 pessoas não é pouca gente, né? Então, cara, foi muito top, né? A ideia era fazer com que a gente fosse, tipo, os seguranças, né? Tem até aquela jaquetinha e tudo mais. Então, só que no dia a gente chegou, né? Primeiro tem a visitação e tudo mais, a gente visita, vê os lugares que dá pra dançar e tudo mais. A ideia era a gente dançar 2 vezes, uma na fanzone e a outra um pouquinho mais pra frente, que eu também acho que é a fanzone, né? Mas é um pouquinho mais pra frente, em um lugar menor. Aham. Mas era, tipo, do lado da arquibancada da corrida, né? Só que aí chegou no dia, tudo perfeito, mó solzão, mó calor, do nada veio a chuva. E foi aquela chuva, assim, absurda. Então, assim, na hora que a gente foi dançar, a gente já viu o céu cinza, só que a gente teve que manter o personagem com a jaquetinha aqui, só esperando o que ia fazer, a gente começou a se espalhar. Aí na hora veio a chuva, a gente teve que sair, esperar a chuva baixar, que foi, assim, um dilúvio absurdo, né? São Paulo, né? É. São Paulo. E não parou a chuva, né? Tipo assim, por mais que tenha diminuído, esteja só chuviscando, a gente teve que... a gente falou, não tem jeito, gente, vamos fazer o trabalho, vamos agora. Mas eu acho que isso ajudou muito mais a gente entrar no clima, sabe? E foi muito engraçado, foi muito legal. A gente entrou, então, tipo assim, a gente era segurança, tipo assim, ó, a galera vai dançar aqui, ó. Presta atenção, olha que legal, que da hora, não sei o quê. Aí do nada a gente parava, não pode. Teve gente que xingou a gente, tipo, tá fazendo o cara parar de dançar, pô, nada a ver, que não sei o quê. Aí depois, não pode, chega, a gente só tá recebendo instrução, a gente só tá trabalhando, que não sei o quê, do nada, bum, aí começa a dançar. Aí, Cara, tipo, muito legal. muito Não, top. Flash Mob é muito legal. Foi muito top, foi bastante comentado, E foi assim, gravado no Twitter. ou não? Não Ai, foi, não tem vídeo na mas internet, nada? na internet tem, eu acho que Ah, tem. Por aí deve ter vou perdido procurar. por aí. Eu vou procurar ver se eu coloco pra vocês num corte, vai. Eu acho que eu tenho um vídeo, inclusive. É isso. Mas tem por aí. Cara, saiu muito vários legal, lugares no deve ser Instagram, muito a galera legal. comentando, foi bem top. Cara, muito legal. Chegamos ao fim do nosso episódio. E a gente não vai fazer nosso jogo, mas tá tudo bem, Tudo certo. né? Tá tudo certo. Já tinha avisado pra ele que talvez não daria certo. E aí, assim, 2 pra gente fechar, tá Ok. bom? Que é, além dos passos e técnicas, quais os valores que você tenta passar para os seus alunos na dança? Acho que é uma visão, né? Um objetivo, né? Às vezes a gente se encontra muito perdido na vida, a gente não sabe muito o que fazer e tudo mais. Eu acho que a dança ela ajuda muito nessa questão de ter uma visão, né? De antecipar. Né? A gente precisa antecipar, né? Saber o que a gente vai fazer depois, né? Numa coreografia, enfim, numa aula. E então acho que isso ajuda bastante. Então eu sempre tento passar essa visão até para você estar bem consigo mesmo, né? Eu sempre tive essa questão até mesmo de ansiedade, tudo mais, episódios, enfim. Então o bem-estar, né? Próprio é o mais importante. Eu sempre priorizo isso todos os meus alunos, né? Fazer você se sentir bem. Primeiro você precisa estar bem consigo mesmo para você estar bem com os outros, né? É a visão que eu tenho. Olhando pra toda a tua trajetória até aqui,
qual é o maior sonho que o Flávio ainda quer realizar através da dança? Tem um? Cara, acho que... com certeza tem. Acho que na minha cabeça, acho que é passar o que eu tenho só. Dá pra fazer isso mais, né? Mais ainda, Entendi. certo? E acho que me consagrar também nos festivais, pela vida aí, né? Quem sabe um dia ter a minha própria escola, enfim, né? Acho que é uma visão boa, né? E que é talvez a única coisa que falte, né? Não sei. E também participar de musical. Meu sonho é esse. Disney me contrata, por favor. Pô, da eu hora quero participar de musical. Exatamente. Diferente Meu sonho também. é maravilhoso. Não, é muito diferente top, também. Muito legal. E bom, pra encerrar de vez, quero fazer uma aula de street. Onde é que eu te acho? Vamos lá, galera. Meu Instagram, @negoflavin, nego_Flavin, não lembro agora. Mas vai estar aqui tá embaixo o link. Boa. Manda mensagem lá, posso enviar os meus veículos de trabalho, onde eu dou aula, os horários, tudo certinho. E é isso aí, se você quiser dançar também competição, tamo aí, é só mandar mensagem e bora dançar. É muito bom, é gostoso, conhece pessoas novas, experiência, memórias, tudo top. Vamos que vamos. É isso, obrigado, viu? Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Quer me seguir? @VitorLeutz em qualquer uma delas. Segue também o @Tauricast em todas. Se você tá aqui no YouTube assistindo a gente, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações e deixa um comentário pro Flávio que a gente manda pra ele vem responder ou ele manda a resposta e a gente responde como Tauricast. Se você tá nas outras plataformas digitais, escutando a gente, que bom que você tá aqui. Dá também pra seguir a gente aí e, claro, vai lá seguir o Tauricast no Instagram e acompanhar todos os cortes que a gente posta lá, tá bom? E ó, aqui no YouTube tem corte quinta, sexta, segunda e terça de cada episódio e episódio novo toda quarta-feira, viu? Prometo pra vocês que até o fim do ano não vai ter mês que não vai ter podcast. Foi só maio que aconteceu isso, tá bom? Então, continua acompanhando aí o Tauricast. Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal. E pelo convite. Um presentinho. Opa, pra adoro você. presente. Aqui tem um monte de papel de marketing. Legal. Legal. Mas Show. tem também adesivo, Opa. Chaveiro, Opa, precisando. algumas coisas nossas aí dos nossos 2 anos, viu? Mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi muito legal. Muito feliz, tava muito ansioso, tava nervoso e é isso aí. Mas deu certo. Tchau, pessoal. Tchau.